Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre placas eletrônicas. Antes de iniciar a aula propriamente dita, gostaria de esclarecer a todos que estão assistindo esse vídeo que o objetivo desse vídeo não é ensinar a ninguém a consertar placas eletrônicas, para realizar um conserto mais específico num tipo de placa, é necessário um certo conhecimento em eletrônica, um conhecimento mais específico em eletrônica do que em refrigeração propriamente dita. Mas qual é a ideia desse vídeo, então? No nosso dia a dia profissional, nós encontramos defeitos que indicam ser um problema de placa eletrônica. Mas para a gente poder ter certeza que o defeito é na placa, a gente precisa saber identificar alguns tipos de defeito. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje, eu vou explicar o funcionamento da placa eletrônica, para que ela serve, os componentes básicos e os defeitos mais comuns encontrados nesse tipo de componente. Quando a gente fala de placa eletrônica, qual é a função da placa eletrônica no ar-condicionado split? Na verdade, é essa placa que faz todo o controle do sistema de refrigeração. A gente tem que passar a enxergar um componente como esse não como um componente qualquer, mas ele funciona quase que como um computador, gerenciando o funcionamento de todo o equipamento. Um computador, em um computador normal, um computador comum, um desktop, um notebook, existem dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Os dispositivos de entrada são o teclado, o mouse, são dispositivos que enviam a informação para dentro do computador. E existem os dispositivos de saídas, monitor, impressora. Então, se a gente for imaginar uma linha de funcionamento, eu tenho os dispositivos de entrada, teclado, mouse, scanner, que enviam a informação para dentro do computador. Aqui dentro há um processamento e após o processamento há a saída, que pode ser uma impressão numa folha de papel, pode ser a imagem no monitor, o som na caixa de som. Então eu tenho dispositivo de entrada, processamento e saída. Em uma placa de ar-condicionado, quais são esses dispositivos, Na verdade, como dispositivo de entrada, eu tenho o controle remoto, como esse aqui, por exemplo. É um dispositivo de entrada, porque é através do controle que o usuário vai comandar o equipamento, vai configurar a temperatura, o tempo de uso e etc. Alguns equipamentos possuem um teclado, alguma coisa manual, para o usuário fazer as configurações. Mas, além disso, como dispositivo de entrada, eu tenho os sensores de temperatura, como esses aqui, por exemplo. Aqui. Um pequeno sensor de temperatura. Tá? Na verdade, eu tenho o sensor de temperatura de campo, de ambiente, e o sensor de, da temperatura ali da serpentina, o sensor de degelo. Algumas pessoas chamam de um outro nome. Mas são dois sensores que atuam em conjunto. Um medindo a temperatura ambiente e o outro medindo a temperatura na serpentina da evaporadora. Então, todas essas informações, tanto a informação do controle remoto, como a própria informação, as informações de temperatura, entram nessa placa
e ela realiza o processamento dessas informações. Por exemplo, se eu configurei a temperatura para o meu ar-condicionado em 20 graus, tá? E a temperatura aqui do ambiente está em 25, por exemplo. Na hora que eu configurei a temperatura para 20, eu, através do controle remoto, estou enviando a informação para a placa, que eu quero que a temperatura fique a 20 graus. Enquanto isso, o sensor de temperatura está medindo a temperatura efetiva do ambiente, que no momento está em 25 graus. Então, o que a placa vai fazer? A placa ela vai comparar essas informações. A informação da temperatura que eu quero, que eu desejo, que é 20 graus, e a temperatura que o meu sensor de temperatura está percebendo. Então, enquanto a temperatura do sensor estiver maior do que a temperatura que eu configurei, a placa processando isso, o que ela vai fazer? Como saída, ela vai manter o meu compressor ligado, porque enquanto o compressor estiver ligado, o fluido refrigerante está circulando no sistema e a temperatura vai caindo. Até o ponto em que esse sensor perceber que a temperatura do ambiente está igual à temperatura que eu configurei no controle remoto. E aí, percebendo isso, a placa percebendo isso, processando essas informações, o que ela faz? Ela desliga o compressor. E aí, automaticamente, desligando o compressor, a temperatura volta a subir. Se eu configurei, no exemplo que eu dei, eu configurei a temperatura para 20 graus, geralmente ela sobe 1 ou 2 graus acima, a temperatura subiu ali para 21, 22 graus, a placa está o tempo todo medindo a temperatura através do sensor. Percebeu essa diferença? Ela vai e comanda a ligação do compressor. Então o compressor liga, a temperatura baixa, a placa identifica isso, desliga o compressor. A temperatura volta a subir, ela liga o compressor e fica nesse ciclo enquanto o equipamento estiver ligado. Bom, como eu começo a desconfiar que o defeito do meu equipamento é a placa eletrônica? Se o equipamento apresenta um mau funcionamento, o que eu estou querendo dizer com isso? Que você consegue ligar o equipamento, ele liga, arma o compressor, esse tipo de coisa. O ideal é que a gente verifique os outros componentes primeiros, antes de suspeitar da placa, tá? Então, por exemplo, se um equipamento ele liga, mas não está refrigerando, né? Eu não desconfio da placa, pelo menos no primeiro momento. O que eu preciso verificar? Se o compressor está armando, se o ventilador da condensadora está ligando, está girando, se tem fluido refrigerante no sistema, se não houve um vazamento. Então, esse tipo de coisa que eu vou observar. Agora, tem alguns defeitos mais específicos que você já começa, já de cara, já desconfiar da placa. Como, por exemplo, o aparelho que não liga. O aparelho não está ligando. E aí você começa, de cara, você já desconfia da placa. Quais os cuidados que a gente tem que ter, né? Para dar um diagnóstico de placa com defeito. Primeira coisa a gente tem que verificar se está chegando alimentação, se está chegando força para esse equipamento ligar. Às vezes pode ser um simples disjuntor que desarmou e não está chegando alimentação para o equipamento. Aí, é óbvio, ele não vai ligar. Agora, se a alimentação está chegando, outro ponto que eu preciso observar antes de condenar a placa, né? Se o equipamento está recebendo o meu comando para ligar, né? Na maioria das vezes o comando é feito através de um controle remoto. Se a placa não estiver enxergando esse comando, ela não vai ligar. Então, o primeiro teste que a gente pode fazer, né, antes de mexer no controle remoto, é na própria placa. Toda placa eletrônica de ar-condicionado, ela tem um botão
de serviço, um botão de emergência, que é esse switchzinho aqui, ó. Esse aqui. Para que serve esse botão? Serve para você ligar o equipamento sem necessidade do controle remoto, tá? Então, o primeiro teste que a gente faz é apertar esse botão. Se o problema estiver no controle remoto ou em outro componente que não seja a placa, esse equipamento ele vai ligar. Só que eu não consigo controlar a temperatura por aqui. Geralmente o ar-condicionado ele liga numa temperatura média ali de 25, 26 graus. Padrão. Eu não consigo baixar a temperatura. Mas eu já tenho certeza que a minha placa, ela a princípio ela está funcionando. Numa situação como essa, eu vou olhar para quê? Para o meu controle remoto. Existe uma maneira também bem simples de eu identificar se o meu controle remoto a princípio está funcionando ou não. Se eu observar aqui na frente, tem uma espécie de LED, uma luzinha que não acende, né? A gente aperta o botão e ela está sempre apagada. Na verdade, ela acende. Só que a luz que sai daqui é uma luz em infravermelho. E aí o olho humano não tem capacidade de enxergar essa luz. Mas a câmera do celular tem. Então, se eu apontar o controle remoto para a câmera e apertar o botão, a gente consegue ver a luz saindo do controle remoto. Esse brilho meio branco, meio azulado, é a luz em infravermelho. Então, com o próprio celular, eu coloco a câmera do celular na frente desse LED e vejo se o controle remoto está emitindo. Se não estiver emitindo luz, o que eu posso verificar e o que muitas vezes dá problema é a própria pilha do controle remoto. Eu posso medir se essa pilha está boa ou se a pilha está fraca. E aí, para isso, eu uso o meu multímetro, o alicate amperímetro para medir. Eu estou com o multímetro aqui à mão. Medir aqui a tensão da pilha e ver se ela tem carga. Toda pilha ela tem 1 volt, ela deve ter carregada 1,5 volt, 1,5 volts. Então eu vou medir aqui a minha pilha e ver como ela está. 1,4. 1,47. A tensão nominal dela é de 1,5, então essa pilha está boa. 1,47 é 1,5. Também é possível ver aqui, ó, que o próprio display do controle remoto está ligando. Tá? Mas às vezes a pilha ela pode estar fraca, não completamente descarregada, mas ela fraca, ela consegue acender o display, né? Mas não consegue emitir a luz. Certo? Vamos lá. Lembrando que o defeito que eu estou simulando aqui é o ar-condicionado não liga. No primeiro momento ele não ligou, né, com o controle remoto. Eu fiz o teste,
com o botão, o ar-condicionado ligou. Então eu já descarto isso aqui e vou verificar o controle. Agora, vamos supor que quando eu realizei esse teste, o ar-condicionado não ligou. Verifiquei a alimentação está chegando. Beleza. Por desencargo de consciência, testei o controle remoto também, teste simples de se fazer, e percebi que o controle remoto está funcionando. A placa eletrônica, geralmente ela vem acompanhada dessa outra plaquinha aqui, ou parecida com essa, né? Essa aqui a gente chama de placa interface. Qual é a função dessa placa? Essa placa, ela possui alguns LEDs aqui indicando o funcionamento da placa, né, do ar-condicionado. Eu tenho aqui o meu sensor do controle remoto, meu receptor. Aqui o display que indica a temperatura, né, de funcionamento do ar-condicionado. E aqui mais alguns LEDs de indicação, uma indicação de falha ou do próprio funcionamento do ar-condicionado. Então, muitas vezes, voltando ao exemplo, né, da placa que eu consegui ligar o ar-condicionado no botão, mas no controle remoto ele não está funcionando. E aí eu testei o controle remoto, vi que o controle remoto está perfeito, a pilha está carregada. A única coisa que tem entre a placa eletrônica e o controle remoto é justamente essa placa interface, tá? Então eu substituo a placa e o equipamento volta a funcionar. Agora vamos tratar do exemplo do equipamento que não funciona de jeito nenhum. Eu tentei pelo controle remoto, não funcionou. Verifiquei o controle remoto está funcionando perfeitamente, mas a placa eletrônica acionando pelo botão de emergência, o ar-condicionado não liga. Eu verifiquei a alimentação está chegando para o ar-condicionado. Então, assim, o problema, eu já consegui concentrar o problema aqui na placa, né? O ar-condicionado, geralmente, quando você liga ele soa um bip, acende alguma luzinha, acende o display com a temperatura. Ele dá uma indicação de que está ligado, de que está funcionando. Pelo menos um barulhinho, um bip, ele faz. Né? Um barulhinho parecido com esse aqui, ó. Um exemplo, né? Mas faz um bip. Então, se ele não faz, não dá nenhum sinal de vida, o problema possivelmente está aqui, na placa. Tá? Testei a alimentação está chegando. Deixa eu fazer uma observação aqui para vocês. Como eu falei no início do vídeo, a proposta não é ensinar a consertar a placa. Tá? No caso de um defeito, onde o técnico refrigerista, né, o técnico de manutenção de ar-condicionado, identifica que a placa está com defeito, qual é o procedimento? É substituir a placa. Ponto. Existem outras opções, que é, por exemplo, consertar a placa. Só que isso demanda tempo. Dependendo do defeito, demanda um conhecimento específico em eletrônica. Pode ser necessário alguns equipamentos específicos, como osciloscópio, como multímetro mais preciso, para poder identificar um defeito na placa, né? Existem profissionais que são especializados em conserto de placa eletrônica. Então, assim, esse profissional ele só trabalha fazendo manutenção de placa eletrônica, o que não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é consertar o equipamento. Então, quanto mais rápido a gente realizar esse conserto, né, quanto menos tempo a gente levar
fazendo a manutenção desse equipamento, melhor, né? Se for pensar, tem aquela velha frase que tempo é dinheiro, né? Então, quanto mais rápido for, melhor. Então, assim, não vale a pena para a gente perder tempo procurando um defeito numa placa eletrônica. Mas é importante a gente, como eu disse antes, é importante a gente saber identificar o defeito na placa eletrônica. E aí, em alguns casos, né, a gente pode até realizar esse conserto. Agora, se há a possibilidade de comprar uma placa nova, original, é melhor. Por quê? No momento que você faz o conserto da placa, você se responsabiliza pelo funcionamento dela. E assim, todo serviço nós temos que dar garantia. E às vezes a placa ela já teve um tempo de vida, né? Você identificou um componente com defeito. Você vai fazer a manutenção, vai fazer a troca desse componente, mas os outros componentes também já têm o mesmo tempo de vida útil. Então, assim, quem garante que outro componente também não vai apresentar defeito? Então, tudo isso a gente tem que pensar, tem que analisar se vale a pena, né? E aí vai depender de cada caso, de cada cliente, mas é essa observação que eu quero deixar para vocês. Mas voltando na análise da nossa placa, primeiro teste que a gente pode fazer com a placa é um teste visual. Não vou precisar de nenhum equipamento, tá? Eu vou precisar remover a placa, de preferência ir para um ambiente bem iluminado, né? Para conseguir enxergar com detalhes, tanto na face dos componentes da placa, que é essa aqui, quanto na parte de trás, a parte das trilhas dela, tá? Principalmente os pontos de solda, os pontos de solda desses componentes. E aí o que eu vou procurar, né, nesse primeiro momento? Existem alguns defeitos que são corriqueiros, costumam acontecer bastante em placas eletrônicas. Principalmente, né, um dos defeitos, eu vou mostrar aqui para vocês, dentre esses defeitos, um defeito muito comum são nessas peças aí, ó. Isso são capacitores eletrolíticos, tá? Se vocês observarem nessa imagem, o primeiro capacitor de cima e o segundo, a parte de cima deles tá bem plana, tá? Em compensação, o terceiro, a parte de cima dele está um pouco estufada e há até uma mancha marrom ali. Aquela mancha é eletrolítico de dentro do capacitor que já está vazando. Quando eu encontro um capacitor nessa situação, eu digo que esse capacitor está estourado. E aí, visivelmente, eu já consigo perceber que esse capacitor está com defeito. Se eu pego uma placa eletrônica e encontro o capacitor dessa maneira, eu já sei que essa placa apresenta algum problema, tá? Ela pode até estar funcionando, mas ela vai estar funcionando mal, vai apresentar algum problema. Se não apresentou, vai apresentar muito em breve. Então, assim, a recomendação é que substitua a placa. Tem outros exemplos aqui, ó. Mais um capacitor estufado. E ali tem aquele pontinho, aquele tracinho mais escuro ali. É o eletrolítico do capacitor que vazou. Ó. Aqui a gente pode perceber os outros capacitores eletrolíticos com a superfície bem plana e o capacitor onde a seta está apontada aqui, ó, estufado. Se o capacitor está estufado assim, com certeza esse capacitor já não está bom.
Encontrando uma placa eletrônica, onde o capacitor, aqui ó, o capacitor encontra-se nessa situação, o recomendável é que a placa inteira seja trocada. Agora, é possível trocar só o capacitor? Sim, é possível trocar só o capacitor. Para que eu faça a troca do capacitor, o que eu preciso? Primeiro, identificar qual o valor do capacitor. Se eu observar aqui, ó, deixa eu pegar um outro capacitor aqui para servir de exemplo. Ó, capacitor eletrolítico. Aqui, ó, eu consigo ver o valor dele, ó, 4.700 microfarad por 16 volts. Então, se eu for substituir o capacitor eletrolítico, eu tenho que substituir por outro capacitor do mesmo valor. Agora, pode ser que eu não encontre o capacitor com o mesmo valor de tensão. Tá? Na hora de eu fazer a substituição, se eu não encontrar um capacitor idêntico a esse aqui, e quiser colocar um outro similar, o que eu posso mudar nesse componente? O valor da capacitância dele, que é esse 4.700 microfarad aqui, esse aqui não pode mudar. Se eu tirar um capacitor de 4.700 microfarad, eu tenho que substituir por outro capacitor de 4.700. Agora, o que pode mudar é o valor de tensão de trabalho dele. Aqui. Esse capacitor aqui é um capacitor de 16 volts. Se eu não encontrar um de 16, eu posso colocar um outro capacitor com valor de tensão superior a ele. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Um exemplo aqui, ó, à mão. Tá? Eu tenho um capacitor aqui, ó, menorzinho, que é de 1.000 microfarad por 10 volts. Aqui, ó, 1.000 microfarad, 10 volts. E aí eu fui na loja, né, comprar um capacitor desse. Não encontrei do mesmo valor. Só que na loja tinha um de 1.000 microfarad, ó, 1.000 microfarad por 35 volts. Eu posso substituir? Posso. 35 volts é maior do que 10. A única coisa que eu tenho que ficar atento é que o tamanho dele muda. Vou botar aqui lado a lado, ó. Embaixo o capacitor de 1.000 microfarad, 10 volts. Em cima o capacitor de 1.000 microfarad por 35 volts. Veja que o tamanho dele é bem diferente. Então, assim, o único cuidado que eu devo ter para fazer uma substituição dessa é se na placa vai ter espaço, né, suficiente para eu colocar o outro capacitor. Mas eletronicamente falando, o capacitor funcionaria perfeitamente. Outra coisa que eu tenho que ter atenção na hora de substituir capacitor eletrolítico, que é esse tipo de capacitor, é a polarização dele. Tá? Capacitor eletrolítico tem polaridade, tem lado certo para você colocar ele na placa. Todo capacitor eletrolítico ele tem uma indicação. Geralmente, na grande maioria, é a indicação do negativo do capacitor, que é essa listra aqui, ó, com sinal de menos. Tá? Do outro lado, ó, no outro terminal do capacitor não tem, só tem aqui. Então tem que prestar atenção, porque quando eu for substituir na placa, eu tenho que ver qual é o lado do capacitor. Ó. Como está aqui, ó, negativo do lado de cá. Então, na solda, do lado de cá é negativo, do lado de cá vai ser o positivo do meu capacitor. Consigo testar o capacitor? Consigo.
Só que para a eletrônica, só existe uma maneira. Às vezes, por que eu estou dizendo isso? Às vezes o capacitor ele pode apresentar defeito e não ficar dessa maneira aqui, tá? Ou estufado, ou apresentando manchas em cima dele. Ele pode apresentar defeito e está com aspecto perfeito. Como eu consigo testar esse capacitor? Preciso utilizar um equipamento chamado capacímetro. O capacímetro ele é o equipamento específico para fazer a medição de capacitores. Tá? Como eu vou fazer aqui agora. Aquele capacitor do meu exemplo, eu peguei um capacitor de 1000 microfarads. 1000 microfarads. E vou testar com o meu capacímetro. No meu capacímetro, eu tenho uma escala aqui, ó, só com os valores de capacitância, iniciando aqui em 20 milifarad, indo até 200 picofarad. Se eu vou medir um capacitor de 1000 microfarad, eu coloco ele na posição aqui de 2000 microfarad, porque a outra é menor, só mede até 200 microfarad, então eu preciso colocar na escala de 2000. Ponteira preta no negativo. Um detalhe importante: antes de fazer uma medição no capacitor, é importante que eu junte, às vezes com auxílio de uma chave de fenda, alguma coisa, que eu junte os dois terminais do capacitor. Por que isso? Porque capacitor é um componente que acumula energia. Então esse capacitor ele pode estar carregado com nível de tensão aqui, e na hora que eu for fazer a medição com o equipamento, eu vou injetar essa tensão do capacitor para dentro do meu equipamento. E o equipamento não foi feito para isso. Por isso que eu preciso descarregar esse capacitor para poder medi-lo. Então vamos lá. Ponteira preta no negativo. Deixa eu firmar ele aqui. E ponteira vermelha no outro terminal. E ali meu capacímetro apresenta o valor dele, ó. 1020, 1030, essa variação é normal. Às vezes a posição do X da ponteira já faz variar o valor. Mas ali, ó, está em torno de 1000. O valor nominal dele é 1000 microfarads, então está correto. Esse capacitor aqui ele está perfeito, de 1000. Eu tenho outros capacitores menores. Por exemplo, aqui um bem pequenininho. Também é um capacitor eletrolítico. Só que esse capacitor é um capacitor de 1 microfarad. 1 microfarad por 50 volts. Também tem a marcação aqui do negativo. Aqui. Marcação do terminal de negativo. Já que é um capacitor de 1 microfarad, eu posso diminuir a escala. Vou colocar na escala aqui de 2 microfarads. Escala bem menor. E vou medir. Descarrego os terminais e faço a medição. Ponto 923, o valor dele é de 1, então está bem próximo, né? Então um pouquinho abaixo, né? Seria, o valor correto dele seria 1.0, tá 0.92. Então assim, eu considero 1 microfarad. Todo componente eletrônico ele tem uma margem de tolerância, né? Dificilmente ele vai dar o valor exato. Então essa tolerância é permitida.
O que não pode é uma variação muito grande. Num exemplo como esse, um capacitor de 1 microfarad apresentasse um valor ali de 0,05, né? Um valor bem baixo. Outro componente que apresenta também, costuma apresentar muito defeito, geralmente causado por alguma variação de tensão, algum surto de tensão, às vezes uma descarga atmosférica, né, um raio que cai na região e cria um pico de energia, né, a gente chama de surto, é o fusível. Toda a placa eletrônica, logo na entrada da alimentação, possui um fusível. Eu tenho aqui três modelos de placas diferentes. Nessa placa aqui, é possível a gente verificar o fusível, né? Fusível de vidro. Esse camarada aqui, ó. Nesse tipo de placa, eu consigo facilmente retirar o fusível para verificar se ele está bom ou se ele está ruim. Quem tiver uma visão boa, né, enxergar bem, pode observar dentro dele se há um filamento metálico. Geralmente, quando esse tipo de fusível ele queima, a gente consegue visualizar facilmente uma marca de queimado, ficar meio escurecido na parte de dentro. Mas, de qualquer maneira, eu posso testar com o meu equipamento. E aí eu posso utilizar multímetro, alicate amperímetro, na escala de continuidade. Ó, aqui, juntando as duas ponteiras. Ó, faz o bip. E aí eu colocando as ponteiras aqui nos dois polos do fusível, eu consigo testar. O fusível, ele tem que dar continuidade. Se o fusível estiver bom, ele tem que apresentar continuidade. Como nesse caso aqui. Se não apresentar continuidade, significa que esse fusível ele está aberto. Uma coisa que a gente tem que ficar sempre atento quando encontrar um componente desse aqui aberto, tá? Fusível é um dispositivo de proteção. Então, se ele está aberto, se ele abriu, a primeira coisa que eu preciso pensar é que alguma coisa fez com que ele abrisse. E pode ser um curto-circuito na própria placa. Então, na hora que eu for fazer a substituição de um fusível, eu preciso observar no fusível qual é a capacidade de corrente dele. O fusível ele funciona como se fosse um disjuntor, né? Ele tem uma corrente máxima que ele permite. Assim como eu tenho um disjuntor de 10 amperes, de 20 amperes, eu também tenho a corrente do fusível. Essa informação, ela às vezes ela vem escrita na própria placa. Nessa aqui não tem. Deixa eu ver se alguma aqui tem. Ó, essa placa aqui tem. Essa placa aqui, o fusível, está escondido aqui embaixo dessa capinha de plástico azul. Se eu retirar essa capa aqui, ó, aqui, capa de plástico azul, embaixo da placa, ali, o meu fusível. E aqui, ó, vou a chave para apontar, eu tenho a informação da corrente que ele trabalha. Tem uma marcação aqui, tá vendo? Duas marcações. Essa aqui é que está riscada, então indica que o fusível
é um fusível de 3,15 amperes por 250 volts. Tá? Mas a tensão aqui é desprezível. Quando eu vou comprar um fusível, eu compro ele pelo valor de corrente. 3,15 não é um valor muito comercial. Então, eu posso colocar um fusível menor. Eu até poderia colocar, mas pode ser que fusível, se for muito menor, for um fusível de 1 ampere, por exemplo, na hora que eu que eu for ligar esse equipamento, pode ser que o fusível abra. Eu posso colocar um fusível maior, se for um pouco maior, sim. Por exemplo, esse aqui é um fusível de 3,15, né? Conforme estaria na placa. Esse não, né? O fusível dessa placa aqui, 3,15. Então eu poderia colocar um fusível de 3,5, 4 amperes, no máximo, para fazer um teste, um fusível de 5 amperes, no máximo. Se eu colocar um fusível maior do que isso, e realmente tiver algum componente em curto na placa, pode ser que quando eu ligue esse equipamento, a corrente suba um pouco a mais, o fusível não abra e queime um outro componente aqui da placa, ou até a própria placa, dependendo da corrente que chegar. Então o ideal é sempre substituir por um fusível do mesmo valor de corrente. No caso dessa placa aqui, de onde eu tirei esse fusível, essa placa ela não indica o valor de corrente, não está escrito aqui na placa. Então eu tenho que olhar onde? Eu tenho que olhar no próprio fusível. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui, ó. É bem pequenininho. Também por coincidência, não sei se vai dar para ver na câmera. Não vai dar para ver. Mas por coincidência, é um fusível de 3,15 também. Então eu poderia, até eu tendo esse fusível aqui na mão, eu poderia substituir com esse aqui da placa sem problema algum, porque os dois têm o mesmo valor de corrente. O fusível na placa, ele pode se apresentar de maneiras diferentes, tá? Essa placa aqui, o fusível ele fica bem visível, né? Bem à mostra. Aqui, ó. Né? Fusível de vidro. Esse aqui é bem parecido, só que ele ficava escondido embaixo dessa capa plástica aqui, azul. Ó, o fusível está aqui embaixo. Eu tenho outra placa aqui, que o fusível é um pouco diferente. Nesse caso, o fusível está aqui, ó. Embaixo de um espaguete, um material de fibra. Mas aqui, ó. Olha o terminal dele ali. Só que esse fusível, ele não tem um soquete de encaixe. Esse fusível ele é soldado diretamente na placa. Como o fusível é um elemento que tem que dar continuidade direto, eu consigo testar ele espetado na placa conforme ele está aqui, ó, do mesmo jeito. Vou melhorar aqui a posição. Ó, o fusível está aqui, dando continuidade. Aqui. O fusível tá bom. Beleza? Vamos lá. Outro defeito bem comum em placa eletrônica é um defeito chamado solda fria. O que é solda fria? Né? Solda fria é quando a solda dos componentes, esses pontos de solda aqui,
são a liga de estanho e chumbo, né? Aquela solda de eletrônica. Solda fria é quando essa solda ela se quebra, tá? Deixa eu mostrar aqui algumas imagens para vocês. Antes da gente falar sobre solda fria, ainda na observação visual da placa, existem algumas situações que ficam bem claras, assim, que a placa queimou literalmente, tá? Como, por exemplo, isso aqui, ó. Nessa imagem vocês podem ver um componente, um semicondutor, possivelmente é um regulador de tensão, um transistor, e ele está todo queimado. A gente vê a superfície dele ali toda deteriorada. Se eu pegar uma chave de fenda, alguma coisa, e raspar ele por cima, a gente vai ver que esses caroços aí eles vão esfarelar como se fosse um carvão, né? E tem um odor característico também de coisa queimada mesmo, né? Deixa eu mostrar outro exemplo aqui para vocês. Ó, e essa aqui nem se fala. Se a gente pegar uma placa eletrônica, né, com essa situação, não tem o que fazer, não tem reparo. Aí a solução, a única solução possível é substituir toda a placa. Tem um exemplo aqui também, ó, dessa placa. A gente pode observar ali que está tudo carbonizado, tudo preto. E aí, na parte de baixo ali na placa, faltam dois componentes, tá? Se vocês observarem ali, na direita eu tenho o local onde seria o meu fusível, e aí dá para ver ali a informação, ó, 250 volts, 10 amperes, quer dizer, um fusível de 10 amperes. E na esquerda seria um componente chamado varistor, né? Varistor é um componente justamente de proteção. Ele está sempre na entrada da placa. Geralmente as placas possuem um varistor ou um PTC, né? Funcionando como varistor. Mas ele serve como proteção. Proteção contra o quê? Contra surtos, contra descarga atmosférica, contra raio. Por mais feia que essa placa esteja, né, com essa marca toda preta, possivelmente isso aí foi por conta de um raio que caiu na edificação, alguma coisa parecida, alguma coisa que criou um surto de tensão, né, um aumento repentino da tensão. Mas se eu substituir, né, na verdade recompor ali, colocar o fusível e o varistor de volta no lugar, possivelmente essa placa voltaria a funcionar. Vamos voltar a falar agora da solda fria. Solda fria também é um defeito muito comum, tá? E que a gente só percebe, não existe nenhum teste que a gente possa fazer para detectar se a placa tem alguma solda fria. É observação visual. Então a gente tem que observar a placa pelo lado da solda, identificar a solda fria. O que a gente precisa, né? O que a gente vai procurar no lado da solda? Isso aqui, ó. Esse ponto que está apontado com a seta é uma solda fria, né? Note que tem um quebrado, uma rachadura em volta do terminal do componente que está soldado ali. Diferente dos pinos ali da parte de cima. Os três de cima ali aparentemente estão perfeitos. Mas os de baixo, esse da direita está visivelmente com a solda fria e o da esquerda não está tão quebrado, mas a gente consegue perceber ali uma rachadura já se formando em volta. Eu tenho outra imagem aqui.
dois pontos de solda fria na placa. Nessa imagem, a gente pode ver marcado em vermelho ali os pontos que visivelmente estão com solda fria. E marcado em amarelo, do lado esquerdo, eu tenho soldas que ela apresenta uma coloração mais fosca, né? Isso significa que essa solda ela está prestes a apresentar problema. Então, o ideal é que a gente faça a correção também dessas soldas, que o aspecto da solda ela precisa ser bem brilhante, né, bem uniforme. Mais uma imagem aqui para a gente ver, ó. Solda fria bem sutil, mas isso aqui já é capaz de apresentar defeito, né, de causar um defeito na placa. Quais são os pontos mais fáceis assim da gente encontrar solda fria? Geralmente a solda fria ela acontece nos componentes que naturalmente aquecem, tá? Vou mudar aqui para a câmera da bancada. Ó, observando aqui essa placa, quais componentes que geralmente aquecem? Os relés, esses aqui, né? Esses resistores aqui grandes, tá? Costumam aquecer. Vou pegar essa outra placa aqui para a gente ver. Essa placa aqui tem até outros componentes, ó. Eu tenho relé, relé aqui, relé aqui. Tem um resistor grande aqui, ó. Tá vendo? E tenho também um transistor. Esse aqui. Tá até preso num dissipador de calor, num pedacinho de alumínio. Isso aqui também costuma esquentar bastante. Além do transformadorzinho, tem uns outros componentes aqui, ó, outro resistor grande aqui embaixo. Então, assim, o local que eu observo primeiro são esses componentes maiores que costumam esquentar. Tá? Geralmente, quando é um defeito de solda fria, a solda fria acontece nesses componentes. Relé, resistor e transistores de potência, que são esses maiores. Um outro detalhe também de componentes que costumam apresentar solda fria são nos conectores, esses aqui. Tá? Com o tempo, conforme vai acontecendo manutenções, né, desmonta, monta, a gente vai forçando esses conectores para sacar um conector, encaixar de volta. E aí, por conta da força que nós fazemos, aparece a solda fria nos terminais do conector. Aqui, por exemplo, tem um conector aqui, e aí a solda fria costuma aparecer aqui.